Fala, meus queridos, salve, salve, corujas! Vamos falar um pouco aqui, em estruturas de concreto, sobre os componentes, começando com o cimento, né? Utilizado é o cimento Portland, que esse nome, inclusive, veio lá da Grã-Bretanha, acho que é uma ilha que tinha rochas com propriedades semelhantes a essa, daí veio esse nome e se tornou tão popular e difundido os nossos cimento Portland. Vamos falar sobre esses tipos, as características, os componentes, só que assim, que eu quero combinar com você. Você é engenheiro, engenheira, está estudando esse curso, certamente ou muito provavelmente não tem familiaridade com química, com ligações químicas, reações químicas. Então, eu vou tentar conduzir essa aula falando minimamente de ligações de reações químicas, de balanço, de estequiometria, enfim. Vamos tentar simplificar uma coisa que, na verdade, não é tão simples. As ligações, os compostos que são formados na hidratação do cimento, não é tão simples. Mas para concurso a gente pode conseguir fazer ser, principalmente depois, aplicando isso em questões, vocês vão ver que nós vamos conseguir entender e não vamos precisar ser nenhum mestre, doutor em química. Tá beleza? Combinado assim, a gente pode começar a falar do cimento Portland, que é sim um material de construção, mas vamos entender dentro do contexto das estruturas. Beleza? Que nós já vimos que os elementos constituintes do concreto são esses: cimento, água, areia, brita, e pode ou não conter aditivo. Quem é o meio ligante disso tudo? É o nosso aglomerante, cimento, junto com a água, né, formando a pasta de cimento. Posso ter outros aglomerantes? Posso, mas do concreto, o cimento é o aglomerante principal. Na engenharia civil, temos a cal, a aérea, a hidráulica, gesso, mas aqui nós vamos tratar do cimento. Como é que ele é formado, né, a matéria-prima do cimento? O cimento é um aglomerante hidráulico, e isso significa que ele é um aglomerante que endurece pela ação da água e, após endurecido, resiste satisfatoriamente quando imerso em água, diferente de aglomerantes aéreos, que podem se endurecer pela ação da água, mas depois não tem boa resistência à água. Então é um aglomerante hidráulico obtido pela moagem do clinker Portland. Opa, ele vem de algum lugar, uma coisa que chama clinker, ao qual se adiciona durante essa operação uma quantidade necessária de uma ou mais formas de sulfato de cálcio. Opa, no clinker eu adiciono sulfato de cálcio, o gesso. Nós vamos ver a função do gesso. Durante a moagem é permitido adicionar a essa mistura materiais pozolânicos, escórias granuladas de alto forno e materiais carbonáticos, nos teores indicados nas normas específicas. Nós vamos ver que nós temos vários tipos de cimento e aí tem vários teores de adição, de aditivos que nós podemos ter. E aí dentro de cada classe de cimento tem uma quantidade de aditivo que vai ser responsável por uma ligação para gerar algum produto. Vamos focar, como eu disse, na parte prática. Cimento, matéria-prima, calcário e argila. Ah, nós temos aqui também areia, né, para entrar com a sílica, minério de ferro. Gente, essas aqui a gente chama de matérias-primas corretivas, né? Não são a essência. O cimento vem do calcário, da rocha calcária e da argila. São todos moídos e depois passam, aqui gera essa farinha, né? Todo moído, calcário e argila, passam pela queima, viram o nosso clinker. Vocês vão ver a foto ali do clinker, que parece umas bolas de carvão. Beleza. Agora eu vou moer de novo, só que agora eu pego esse clinker e vou moer junto com adições. Quais são essas adições? Posso ter, coloco um pouco mais de calcário, mas já era a composição original do cimento, calcário e argila. Coloco o gesso, sempre para melhorar uma característica, nós vamos ver. Coloco adições e depois moo tudo de novo e gero meu cimento Portland. Agora posso ensacar ou entregar a granel, seja lá como for. Mas durante a moagem é permitido adicionar materiais pozolânicos, escórias de alto forno, né, escórias granuladas, e materiais carbonáticos. Aqui a gente também coloca o filler, né, como exemplar. Ok, quais são os tipos de cimento então? Veja que eu estou falando aqui
das adições que eu já mostrei antes, CP1 eu tenho clinker e gesso. Não encontrei adição, majoritariamente, se a gente falar, não tem adição de escória, de filler ou de pozolana. Mas o cimento CP1 é o cimento puro. Tá aqui, ó, cimento Portland comum, CP1 ou CP1S. CP1 é o cimento Portland comum, o CP1S é o cimento Portland com adição. Difícil de achar esses dois tipos de cimento. Os que a gente mais encontra são cimento Portland composto. Composto por quê? Porque é um composto do cimento Portland com adição que a gente viu. Pozolana, escória ou filler. Se eu tenho o CP2E, veja, é de escória. Escória de alto forno. Ok, o CP2E, então é um cimento Portland composto que tem adição de escória, além do clinker e do gesso original. CP2F, opa, o F vem do filler, que CP2F é clinker, gesso e filler. Por último, CP2Z, composto, cimento composto com adição de pozolana, o Z do pozolana. Fica fácil, CP2E é EF e Z, escória, filler e pozolana, olha o Z. CP3 e CP4 é igualmente fácil. Por quê? Porque o cimento CP3 é o cimento Portland de alto forno. Isso significa que é o cimento Portland que tem adição de quê? Escória. Escória, cimento de alto forno tem adição de escória. Veja, CP3 tem adição de escória. Deixa eu ver aqui. E. Então, CP3 tem adição de escória. Tá vendo? 3 em romano virou E de escória. Por isso, CP3, escória. E o CP4? O 4 em romano também, se eu girar, vai ficar Z de pozolana. Veja, então, CP3, CP3 girado, escória. E o CP4, pozolana. Ok? Você não vai mais esquecer isso, pelo amor de Deus. CP3 é o cimento Portland de alto forno, que é o cimento com escória, e o CP4, cimento Portland com pozolana. Qual é a diferença do cimento composto com pozolana para o cimento pozolânico? Quantidade de pozolana acrescentada. Em um, ele é simplesmente um composto que vai ter quantidades inferiores, por isso a gente vai chamar simplesmente de cimento Portland composto. E quando a gente entra em quantidades maiores, tanto de escória quanto de pozolana, ele ganha uma denominação específica, CP3, com adição alta de escória, CP4 com adição alta de pozolana. Beleza? Além disso, temos o CP5, conhecido como CP5 Ari, que é de alta resistência inicial. Ele atinge ali com um dia pelo menos 14 megapascal. Nós temos para os cimentos ainda composições que o levem a receber o selo, o carimbo de RS ou de BC. RS é um cimento resistente a sulfato. Então eu posso ter algum cimento com uma característica que ele ganha o selo RS, é um cimento resistente a sulfato. Ou que ele ganha o selo BC, baixo calor de hidratação. Nós vamos ver isso mais para frente com calma. E o cimento Portland branco, né, que ele pode ser utilizado ali em função da sua cor, pode ser necessário para aplicações específicas. Por que eu uso gesso? Você está vendo que todos têm o gesso. A adição do gesso, né, o chamado sulfato de cálcio, promove o retardamento do início da pega. Já que essa reação de hidratação do cimento, principalmente com os derivados, os aluminatos do cimento, ela é praticamente instantânea. Então, a pega do cimento, se não tivesse gesso, seria muito rápida. Sei lá, 10 minutos, 30 minutos, talvez menos que 10 minutos. Quando eu coloco o nosso gesso em todos eles, eu dou mais tempo de trabalho, então tempo até o início de pega, e isso é necessário.
Como é que eu posso denominar esse meu cimento? Ele é denominado pela classe de resistência, isso é a classe de resistência do cimento, não é a classe de resistência do concreto, tá ok? Cimento de resistência aos 28 dias, 25 MPa, 32 MPa, 40 MPa. Nossa, mas eu posso ter um cimento com resistência aos 28 dias de 40 MPa e um concreto com resistência de 50 MPa, mais do que o próprio cimento? Posso, porque eu tenho agregado ali, inclusive, o agregado graúdo, que tem a resistência de uma rocha, que seria maior do que a resistência do concreto. Então eu posso ter sim, não é o limite de resistência do meu cimento que vai determinar o limite de resistência do meu concreto. Tenho aditivos, inclusive, para concretos de alto desempenho. Nós vamos ver também ao longo da aula. E a designação? Veja, CP2E 32. CP, cimento Portland 2, que é o cimento Portland composto, com adição de quê? Escória. E a resistência do cimento, no ensaio, aos 28 dias, 32 MPa. Opa, CP3 virou, CP3 é escória, é cimento Portland de alto forno, né? Com resistência aos 28 dias de 40 MPa, e ele ganhou o carimbo. Por algumas características, ganhou um carimbo de resistente ao sulfato. Esse resistência ao sulfato tem relação com a baixa expansão do cimento. Então, se ele tem baixíssima expansão, ele é resistente, né, ao sulfato. CP5, alta resistência inicial, ganhou também o selo RS, que é o selo de resistente ao sulfato. Poderia ser um BC, que tem baixo calor de concentração, baixo calor de hidratação. Está aqui um saquinho de cimento, CP3, que é um cimento de alto forno, 40 MPa de resistência, RS, resistente a sulfato, saco de 50 quilos, que é o tradicional. Cada cimento deve ser armazenado separadamente, presta atenção, separadamente por marca, por lote, por classe. Eu tenho que separar esse cimento na minha obra, beleza? E o empilhamento? Se ele for fornecido em sacos, tem que ser guardado em lugar fechado, protegido de chuva, névoa ou condensação, sobre estrado ou pallet de madeira, para não ter contato com a umidade, tá? Para ser abrigado da chuva, então tem que ter uma casinha aqui para o cimento. E o empilhamento? O empilhamento fica fácil. 15 sacos até 15 dias. Então, se vai ficar até 15 dias, posso empilhar 15 sacos. Se vai ficar mais de 15 dias, aí eu limito. 10 sacos de cimento é o empilhamento máximo. Beleza? Agora vamos para a parte mais chata desse assunto, para que nós possamos entender e resolver as questões. Preste atenção. Falei que não ia falar de química, mas não tem jeito. Vamos então falar do básico do básico. A Associação Brasileira de Cimento Portland, a ABCP, define o cimento como um pó fino com propriedade aglomerante, aglutinante, ligante, que endurece sobre a ação da água. Basicamente, existem 4 principais compostos do cimento. Então, eu quero que você decore isso tudo? Não. Eu quero que você lembre que nós temos 4 compostos principais. C3S, que é uma abreviação, na verdade, de um composto. Está aqui a estrutura do composto. C2S, que é o silicato bicálcio, abreviação também dessa expressão. Aluminato tricálcio, está aqui, e ferroaluminato tetracálcio. Então, de tudo isso que tem, tanto dos óxidos quanto dos compostos resultantes ali do cimento, os principais são 4. C3S, C2S, C3A e C4AF. Como a gente viu, que são os 4 primeiros aqui. Não precisaria nem desse Ezinho aqui, né? Mas, na verdade, eu acho que, corretamente falando, precisaria. Quimicamente, né? Nem me lembro agora se precisa do ferro. Acho que o ferro... Não, o F é flúor, salvo engano, na tabela periódica. Não sei. Enfim,
que interessa para nós é esses 4 carinhas aqui, ó, que nós vamos ver o que influencia cada um deles. Ora, o comportamento é basicamente o que as questões vão perguntar. Os compostos a gente sabe. C3S, C2S, C3A, C4AF. Então aqui, ó, presta atenção nos que eu pedi. Silicato tricálcio, C3S. Velocidade de reação moderada, calor liberado moderado, isso é o comportamento do composto. Agora, a contribuição para o cimento, que é o que nós vamos querer. O C3S, ele tem uma alta contribuição de resistência mecânica, mas ele também libera calor pra caramba. O C2S, ele tem uma contribuição na resistência final, no início, quase não interessa. Olha aqui o C2S. Ó, ele faz exatamente isso. Isso aqui é a resistência do cimento com relação ao tempo. C2S no começo quase não contribui, mas lá no final ele contribui muito para a resistência final. Como ele reage lentamente, ele não libera também tanto calor. Ao contrário do C3S, que além de ter resistência, contribuir na resistência em todos os estágios, desde o início até lá no final, ele ainda libera muito calor. Beleza? C3A, aluminato tricálcio. Ele vai ser responsável por muito, mas muito calor de hidratação. Ele libera muito calor de hidratação. Os compostos, então, aluminato tricálcio, né, tem o alumínio ali, lembre, muito alta sua liberação de calor. E o ferroaluminato tetracálcio, os dois que possuem alumínio não têm considerável resistência, né, contribuição mecânica. A gente consegue ver pelos gráficos aqui, ó, contribuição do C3A é um pouco maior, mas em relação ao C3S e o C2S é bem menor, né, do que eles. E também liberação de calor moderada. Ela vai ser aqui, o ferroaluminato tetracálcio vai ser bom para a resistência aos ataques químicos do cimento. E ele acelera a nossa hidratação. Então, disso tudo, eu resumi mais ou menos, grossamente aqui, para resolver questão de concurso, nessa tabelinha aqui. Se limita a isso? Não, você pode se aprofundar o quanto você quiser nesse assunto. É maravilhoso para quem gosta, para eu que odeio, não é nada bom. Mas vamos, de fato, aplicar nas questões que nós vamos conseguir entender melhor. Abreviação: silicato tricálcio, C3S. Silicato de cálcio, C2S. Aluminato tricálcio, C3A. Ferroaluminato tetracálcio, C4AF. Beleza. Contribuição: C3S, resistência mecânica. No início, em todo o tempo, né? Principalmente no início, mas também lá no final. C2S, mecânica final. C3S, formação do clinker. Ele auxilia na formação do clinker, ele libera muito calor. E o ferroaluminato tetracálcio acelera a nossa hidratação. Resolvendo questões você vai conseguir. Presta atenção, resolvendo questões, você vai chegar no final da aula e vai entender. Não precisa ter ligação química, você vai entender para que serve tanto os compostos do cimento, quanto as adições do cimento, porque eu trouxe uma bateria de questão para você memorizar e nunca mais ter problema com isso. Vamos começar. Vou até beber uma aguinha aqui agora, aquela hora que a gente dá uma respirada, que ninguém é de ferro. Concurseiro respira para não errar. Vamos lá. Vamos junto. O clinker é o produto resultante da calcinação da mistura de calcário e argila. Os principais produtos constituintes do clinker são C3S, C2S, C3A e C4AF. De cara, já me deu, não tem nada com 7, com 9. Isso daqui é o composto químico? Não, essa é a abreviação deles. Talvez até por isso o FE de ferro perdeu, virou F. Isso é só abreviação, só para você entender. Gabarito de letra A, marca e vai ser feliz. Acerca do cimento Portland de alta resistência, julgue o item que segue. A resistência desse cimento se desenvolve rapidamente devido ao alto teor de silicato tricálcio. O cimento de alta resistência inicial tem alto teor de silicato tricálcico? Cara, mas o Guilherme não falou isso. Mas eu falei que o C3S é o principal responsável pela resistência nas idades iniciais. Exatamente o que estava aqui. Então, coloque na sua cabeça. O cimento de alta resistência inicial tem ou desenvolve rapidamente
essa resistência devido à quantidade de C3S que é formada, né? Tem muito C3S, por isso correto. Conhecer as características dos compostos do cimento é uma suma importância na tomada de decisão sobre a escolha do material de construção para as suas aplicações. O compósito que inicia a reação de hidratação em poucas horas após a mistura da água tem pega e endurecimento rápido, desenvolve elevadas resistências e iniciais e libera grande quantidade de calor de hidratação, que é alto na resistência e é alto no calor de hidratação. C3S, manda bronca. Gabarito letra A aqui, ó, C3S, resistência mecânica e liberação de calor. Assinale a alternativa que indica a designação dada pela ABNT 16697 para o cimento Portland de alto forno. Opa, se é cimento de alto forno, é cimento de escória. É o CP3 de escória, com resistência mínima à compressão 28 dias, de 40, resistência do cimento, e baixo calor de hidratação, BC, CP340 BC. Só tem uma opção, gabarito letra B. Dentre os vários procedimentos de gerenciamento e de processos de produção em canteiros de obras, deve-se observar o correto armazenamento do saco de cimento em pilha, em local fechado, apoiado sobre estrados ou pallets de madeira. Quando ficarem retidos por um período superior a 15 dias no canteiro de obras, os sacos devem ser empilhados em altura no máximo, até 15 dias, 15 sacos. Período superior a 15 dias, só posso empilhar 10 unidades. O cimento Portland é um aglomerante hidráulico obtido da calcinação e moagem de misturas, em quantidades adequadas, de materiais calcários e argilosos, com adição de gesso e, quando necessário, outros materiais como escória, pozolana e filler calcário. A principal função do gesso adicionado ao clinker do cimento é gente, sem a adição da gipsita, do gesso, o cimento, ele tem uma pega muito rápida. Fica difícil ser utilizado. O que eu faço? Coloco o gesso. Para acelerar a pega? Não. Para aumentar a resistência? Não. Para reduzir vazios e melhorar a trabalhabilidade? Não. Reduzir calor de hidratação? Não. Retardar o tempo de pega. Essa é a função do gesso. Sabe-se que as pozolanas dão ao cimento maior resistência a meios agressivos. Opa, não sabia não. Está sabendo agora, resolvendo as questões. Pozolana dá resistência. Então qual é o cimento bom que tem pozolana? Tem o CP3Z4, CP2, né? Desculpa, CP2Z e o CP4. São os dois que tem pozolana. Cimento composto com adição de pozolana ou o cimento pozolânico. Beleza, sabe-se que as pozolanas dão ao cimento maior resistência a meios agressivos. Esgoto, água do mar, solo sulfuroso e agregado reativo. Diminui o calor de hidratação e a permeabilidade. Opa, pozolana é maravilhosa, hein? O cimento pozolânico é adequado para aplicações que exigem baixo calor de hidratação, como concretagem de grandes volumes. São exemplos de materiais pozolânicos. Não faço ideia. Calma. O que é material pozolânico? Cinzas vulcânicas, cinzas termoelétricas, argila calcinada e cinza volante. Gesso, escória de alto forno, filler. Não é. A gente está falando que são outras adições. Argila calcinada, escória de alto forno, metacaulim, filler. O que tem filler é outra adição. Gesso, outra adição. Então aqui ficou para nós cinza vulcânica, cinza termoelétrica, argila calcinada, cinza volante. Só a título de curiosidade. Difícil vai ver uma outra questão desse tipo. O cimento Portland de baixo calor de hidratação, aquele que recebe o selo BC, são indicados especialmente para quê? Bom, se tem baixo calor de hidratação, eu preciso usar quando eu quero ter o requisito de cor branca? Não, né? Óbvio que não. Em obras, em contato com ambientes agressivos sob sulfatos,
Aí eu iria usar um cimento RS, resistente sulfato. Pós-petrolífero? Não sei nem o que tem pós-petrolífero. Obras de grande dimensão de forma a evitar processos de fissuração por gradiente térmico. Obra de condução de esgoto e efluente industrial. Opa, aqui é a mesma coisa. Resistência a sulfato. Poço petrolífico, não. Faço nem ideia do que tem lá. Em obras de grandes dimensões. Por quê? Se a reação de cimento é exotérmica, ela gera muito calor, a gente tem compostos que liberam muito calor. Se eu tenho um grande volume concretado ao mesmo tempo, elementos de massa, por exemplo, barragens, onde eu preciso jogar muito concreto, inclusive em barragens para controlar a temperatura, pode até usar agregado, a água pode ser até misturada na forma de lascas de gelo, tudo para controlar o calor. Volume muito grande, imagina, muito mais calor sendo gerado. Então, um baixo calor de hidratação, né, para o cimento é essencial para elementos de volume. Neste caso, obras de grande dimensão, porque o calor liberado, expulsão da água, o calor e tudo, tende a gerar um excesso de fissuras, né, de trincas nos elementos. Então, a gente tenta controlar isso compensando com o baixo calor de hidratação do cimento e agregado, inclusive, aliás, a água, inclusive na forma de lascas de gelo e tudo mais. Dentre os tipos de cimento elencados a seguir, pode-se afirmar que o menos indicado para concretagem de grandes volumes, onde se busca minimizar os efeitos da fissuração devido ao elevado calor de hidratação, é o cimento Portland comum, cimento Portland de alta resistência inicial, cimento Portland composto com pozolana, cimento com baixo calor de hidratação, cimento composto com escória. Veja, a reação de hidratação do cimento, majoritariamente, o que a gente faz quando a gente faz algum cimento composto, né, que não é o cimento Portland comum? A gente troca uma parte do clinker, porque clinker e gesso vai ter em todos. Se eu tirar um pouco do clinker para colocar um pouco de adição, seja filler, seja escória, seja pozolana, eu estou diminuindo um cara que causa bastante problema, que seria a hidratação ali, as reações do clinker. Então, eu estou substituindo. Tudo bem. Então, o cimento Portland composto já tem menos clinker. Agora, se eu tenho um cimento de alta resistência inicial, significa que ele precisa se desenvolver sua resistência de maneira muito mais rápida. Quem que é responsável pela resistência nos primeiros dias? Na verdade, por toda a resistência, mas muito nos primeiros dias. C3S. Resistência inicial, cimento de alta resistência inicial, produz muito C3S, que é um composto responsável por essa reação, né, por essa resistência. Só que ele tem um porém. Ele também gera excessivo calor. Então, se eu estou querendo ter um cimento ali para concretagem de volume, minimizando fissuração, eu não posso ter C3S demais. Então, eu não posso ter um cimento de alta resistência inicial, porque ele vai liberar muito calor e calor de forma rápida. Poderia ser um Portland comum? Não era o mais indicado. Poderia ser um composto com pozolana, poderia ser um baixo calor de hidratação, esse aqui seria o mais indicado. Mas com a adição de pozolana ou de escória, já melhoraria essa propriedade, teria menos clinker e aí menos, inclusive, C3S, gabarito letra B, neste caso. O projeto de uma barragem de médio porte para captação de água destinada a abastecimento de uma cidade exige a utilização de cimento com baixo calor de hidratação. Assinale a opção que apresenta os dois tipos de Portland mais adequados para esse tipo de projeto. Ora, BC é o melhor cimento, é o cimento que tem o selo de baixo calor de hidratação, cimento BC. Só que eu não tenho cimento BC aqui nas minhas alternativas. Eu preciso ver algum outro cimento, então, que possa entrar nesse gabarito. Cimento composto e de alto forno. Cimento de alto forno e pozolânico. Cimento pozolânico e de alta resistência inicial. Cimento comum, composto. Cimento comum e de alta resistência inicial. Já falei que baixo calor de hidratação, eu não posso pegar um cimento com alta resistência inicial. Porque se ele tem alta resistência inicial, ele vai desenvolver um calor absurdo e de forma rápida. Ok, risquei. Mas eu posso pegar o cimento comum e composto
e posso pegar o de alto forno e pozolânico. Qual que eu vou substituir o clinker por um outro material? O cimento composto. Só que no cimento composto eu substituo só uma parcela pequena, seja por escória, filler, as adições, né? Escória, filler ou pozolana. Mas agora, quando eu adiciono muita escória ou muita pozolana, ele vira um cimento CP3 ou CP4. Isso significa que eu tirei mais clinker ainda para colocar a adição. Melhor. Então, gabarito letra B, cimento, qual o mais adequado? Dentre as opções, o de alto forno e o pozolano. Por quê? Porque o baixo calor de hidratação desses produtos se dá exatamente pela redução da quantidade de clinker na mistura, que ele vai ser substituído pela pozolana no CP4 ou pela escória de alto forno no CP3. Beleza? São, então, indicados para este caso. Considerem que você precisa especificar um concreto para a realização das paredes de uma sala de hospital, onde serão colocadas paredes de radiação com 70 centímetros de espessura, 2,90 de altura, sem junta de concretagem. Tá metendo um monstro aqui de paredes de concreto, nas quais não podem ocorrer fissura devido ao calor de hidratação. Dentre os cimentos normalizados pela ABNT e disponíveis comercialmente na região da obra, o mais indicado é o BC, baixo calor de hidratação, mas não tem. Os disponíveis são esses aí. Qual que eu vou usar? Eu vou usar o CP1. Não, o CP1 tem clinker pra caramba, ainda resistência 32. CP2 é uma boa, né? Tem um pouco menos de clinker, tem adição de pozolana. CP2E tem adição de escória. Só que eu tenho dois aqui que vão ter pouca adição. Esse cara aqui não, esse cara tem muita adição. E o CP5ARI? Esse aqui não, alta resistência inicial, fissuração para tudo quanto é lado, calor de hidratação absurdo. O melhor é o CP332, que é o cimento Portland de alto forno, porque ele tem muita adição de escória, olha que maravilha. Considere os seguintes projetos para especificação de cimento Portland. 1. Projeto de obras civis, aplicação de proteção, requisito de projeto, elevada resistência nas primeiras idades. Opa, se tem um CP5ARI, alta resistência inicial, ele é muito bom para proteção. Por que ele é bom para proteção? Porque na proteção, meu amigo, principalmente naquelas que são desenvolvidas nas fábricas de protendido, o cara tem que reutilizar aquela forma, aquele espaço. Então, quanto mais tempo o concreto curando, pior. A gente perde dinheiro, perde tempo, tempo é dinheiro. Então, colocou alta resistência inicial, daqui uns dias já tira, molda de novo e produz em escala. Essa é uma demanda quando a gente tem peças de proteção. Então, aqui eu já sei, CP5 ARI, alta resistência inicial. Construção, instalação de rede de esgoto, requisito de projeto, resistência para a condução de líquidos agressivos. O melhor que eu tenho aqui, o esgoto, tem muito sulfato. Então eu vou pegar um cimento que tem o selo, o carimbo, resistente a sulfato. 3. Obras grandes, dimensões, né? Barragens. Qual que é o requisito de projeto? Evitar fissuração por gradiente térmico. Então tem que ter baixo calor de hidratação. Eu quero um cimento que tenha o selo, o carimbo, BC. Perfeito. Os cimentos Portland mais adequados para os projetos especificados em 1, 2 e 3 são, respectivamente, cimento de alta resistência inicial, CP5ARI, resistente a sulfato e baixo calor de hidratação. Está aqui nossa melhor opção de resposta. Claro, já tem aqui, inclusive, muito mais fácil, né? Se eu tivesse algum outro tipo de cimento, por exemplo, o baixo calor de hidratação ou que a gente tem pelo CP3, CP4, ele tem menos calor de hidratação, óbvio, porque tem adição de escória ou de pozolana, mas se eu tenho um cimento que é BC, ele é número 1, é a primeira utilização, a minha primeira opção, né, na verdade. Dando sequência, o cimento
mais precisamente cimento Portland, é um dos aglomerantes mais utilizados do mundo. Logo, com o decorrer do tempo, diversos tipos de cimento surgiram para as mais variadas aplicações. A respeito dos tipos de cimento, analise as afirmações abaixo, assinalando V e F. O cimento CP2E apresenta escória de alto forno, que lhe confere um alto calor de hidratação. Se eu coloco escória, na teoria estou reduzindo o calor de hidratação, né? Então aqui seria falso. O CP4 possui adição de material pozolânico, está aqui o Z aqui, ó. CP4, correto. O que proporciona alta durabilidade e impermeabilidade das misturas, fazendo com que este cimento seja indicado para ambientes agressivos e ações de água corrente. Olha que maravilha, o cimento pozolânico tem essa característica, sim. O cimento pozolânico, além de ter ali o baixo calor de hidratação proporcionado pela substituição de parte do clinker pela pozolana, consequentemente a gente vai ter um concreto com menos fissura, um concreto mais, como que eu posso dizer, menos poroso, né? Mais obliterado, menos fissuras, e vai ajudar na impermeabilidade das misturas, coisa essencial quando a gente fala de águas sulfatadas, ambientes agressivos. O CP5, ou CP5 Ari, também conhecido como Ari, oferece alta resistência inicial às misturas e um alto calor de hidratação, exatamente, em função da alta produção de C3S, certo? O cimento RS, ou cimento resistente a sulfato, é indicado para trabalhos de rede de esgoto e águas, industrial, mar, e também em ambientes onde o agente sulfato esteja presente. Exato. É um componente muito perigoso para o concreto e a gente tem os cimentos RS exatamente para combatê-lo como primeira opção de escolha. Sobre os diferentes tipos disponíveis no mercado, o cimento Portland pozolânico contém adição de pozolana no teor de 15 a 50%. Eu estou falando do CP4. Desculpa, não é o CP2 com adição de pozolana, não, é o CP4. Cimento Portland pozolânico contém adição de pozolana de 15 a 50% em massa, conferindo ao cimento alta impermeabilidade, consequentemente maior durabilidade, indicado para obras com exposição à ação de água corrente e ambientes agressivos. O cimento Portland contém adição de material pozolânico que varia entre 6 e 14% em massa, que confere ao cimento menor permeabilidade, sendo ideal para obras subterrâneas, principalmente com a presença de água, inclusive marítimas. Também pode conter adição de filler, no máximo 10%. Então aqui, ó, adições menores. A gente tem um CP2. Só que aqui, o material pozolânico. Então é um CP2 do tipo Z. O cimento Portland de alto forno contém adição de escória, no teor de 35 a 70% em massa. Aqui eu estou falando de escória pra cacete, não dá para ser um CP2 com adição de escória. Esse aqui é o nosso famoso CP3, que lhe confere propriedades como baixo calor de hidratação, maior impermeabilidade e durabilidade, recomendado para obras de grande porte e agressividade. Beleza? CP4, CP2Z e CP3 são os cimentos que nós falamos nesta sequência. O tipo de cimento conhecido como tem sua composição material pozolânico que proporciona estabilidade no uso de agregados reativos em ambientes de ataque ácido. Este tipo de cimento é recomendável na concretagem de grandes volumes e sob temperaturas elevadas. O tipo de cimento composto de escória de alto forno é conhecido como TAN. Este cimento possui baixo calor de hidratação e alta resistência à expansão. As lacunas 1 e 2 são correta e respectivamente preenchidas por. Que tipo de cimento é conhecido pela composição material pozolânico? Tem o CP2Z ou CP4.
CP4. E o outro, tipo de cimento composto de escória de alto forno, conhecido como, aqui a gente tem o CP2 com escória ou o CP3. Não é CP5, CP2F não é, CP4 e CP3, CP3 e CP4 é trocado, CP5 não é, não tem filler, só sobrou gabarito letra C. Então, o tipo de cimento conhecido como CP4 tem sua composição material pozolânico, que proporciona estabilidade no uso com agregados reativos em ambiente de ataque ácido. Esse cimento é recomendável na construção de grandes volumes sob temperaturas elevadas. O tipo de cimento composto de escória de alto forno, conhecido como CP3. Esse cimento possui baixo calor de hidratação e alta resistência à expansão. As lacunas 1 e 2 são corretas, gabarito letra C. Espero que tenham gostado e aprendido algo sobre cimento de uma forma um pouco mais leve. É isso que eu tentei fazer para que a gente consiga acertar a grande parte, a grande maioria das questões. Embora o nosso foco não seja material de construção, eu preciso que você entenda minimamente sobre cimentos para que nós consigamos avançar no curso. Beleza? Até a próxima!